Olá, turma do oitavo ano. Vamos dar início hoje à semana 5 do PET 2 de Matemática. Eu sou a professora Renata, estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre ângulos e retas, tá? Então vocês prestem bastante atenção na aula para poder fazer as atividades do PET sem nenhuma dúvida. Então, ângulos. O que é ângulo? Ângulo é a figura plana formada por duas semi-retas de mesma origem. A origem comum é o vértice, V. Então, aqui, olha, eu tenho o desenho de duas semi-retas. Olha, aqui eu tenho a reta R e a reta S, tá? E aqui, onde as duas semi-retas se encontram, forma o vértice, certo? E aqui formou um ângulo entre as duas semi-retas, tá? Um exemplo muito comum de ângulo são os ponteiros do relógio, o ponteiro da hora e o ponteiro do minuto, que eles formam os ângulos, certo? Então, quando duas semi-retas se encontram, aí tem o ponto onde elas se encontram, que é o vértice, e formam um ângulo, tá? Então, o ângulo, ele é a abertura de duas semi-retas, né? A abertura de duas semi-retas que se encontram em um ponto em comum, que a gente fala que é o vértice, né? Aí essa abertura é o ângulo, tá? E as semi-retas, elas chamam-se de lados. As semi-retas, elas chamam de lado do ângulo, tá? É o lado do ângulo. Geralmente o ângulo é medido em grau e é representado por esse símbolo aqui, essa bolinha em cima do número, né? O grau, que vocês já ouviram falar, vocês já estudaram sobre ângulo, né? Já tiveram uma noção de ângulo. Um segmento de reta é o conjunto constituído por dois pontos extremos, AV e BV. Nesse caso aqui é AV e BV. Então, ó, colocou um ponto, nessa reta aqui, R, e outro ponto nessa reta S, certo? Esse ponto chamou de A, esse ponto chamou de B. Então, esse segmento de reta AV e BV são as semi-retas que formaram um ângulo, certo? Pertencentes a uma mesma... Então, olha, um segmento de reta é um conjunto constituído por dois pontos extremos, AV e BV, pertencentes a uma mesma reta, e por todos os demais pontos situados entre dois extremos. Um segmento de reta é um conjunto constituído por dois pontos extremos, AV e BV, igual a gente viu lá, pertencentes a uma mesma reta e por todos os demais pontos situados entre os dois extremos. Observe a figura ao lado. Então, aqui eu tenho esse segmento de reta AV e o segmento de reta BV, certo? Agora, a gente vai aprender vários tipos de retas, tá? A gente vai aprender agora os tipos de retas. Nós temos as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São aquelas que têm apenas um ponto comum, tá? Então, retas concorrentes, que elas estão concorrendo a um único ponto, certo? Por exemplo, olha, aqui eu tenho essa reta R e essa reta S, certo? As duas se encontraram em um único ponto, né? Então, elas são chamadas de retas concorrentes. Por quê? Porque elas têm apenas um ponto em comum, certo? As retas concorrentes formam entre si quatro ângulos, olha. Então, elas formam quatro ângulos. Esse aqui está torto, eu que fiz, tá, gente? Eu fui tentar fazer com lápis aqui e aí saiu tortinho. Mas esse aqui, o ângulo é 1, 2, 3, 4 ângulos, tá? Então, as retas concorrentes, elas formam entre si quatro ângulos, tá? Então, duas retas, elas são concorrentes quando elas têm apenas um ponto em comum, tá? Então, quando tem um ponto em comum, elas são concorrentes. A gente fala que são concorrentes, por quê? Porque elas estão concorrendo a um único ponto. Então, vocês prestem atenção nesses significados, gente, nesses conceitos, que vão ajudar muito vocês a resolverem as atividades do PET, tá?
Então, vocês saberam o que são retas concorrentes. Agora, a gente vai aprender a outra reta, que são retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Quando os quatro ângulos formados pelas retas concorrentes, a gente viu que as retas concorrentes, elas formam quatro ângulos, né? Elas formam entre si quatro ângulos. Agora, quando esses quatro ângulos formados pelas retas concorrentes são ângulos retos, o que são ângulos retos? São ângulos iguais a 90 graus. Elas são chamadas de perpendiculares. Então, quando esses quatro ângulos formados pelas retas concorrentes são ângulos retos, né? São ângulos retos, são ângulos que medem 90 graus. Olha, essa reta R com essa reta S formou um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, olha, ficou retinho, não ficou? Agora, essas duas retas concorrentes formaram um ângulo de 90 graus, tá? Não formaram um ângulo reto. Na figura abaixo, as retas R e S são perpendiculares. Quando as duas retas formam um ângulo de 90 graus, a gente fala que são retas perpendiculares, tá? Porque formaram um ângulo de 90 graus. Então, vocês viram que os quatro ângulos dessa reta das duas retas concorrentes, esses quatro ângulos que elas formaram, os quatro medem 90 graus. Olha, esse aqui 90, esse aqui 90, 90 e 90, certo? Então, quando as retas concorrentes formam entre si ângulos de 90 graus, elas são chamadas retas perpendiculares, tá? Agora, retas paralelas. O que são retas paralelas? São aquelas que não possuem nenhum ponto em comum, tá? As retas paralelas, gente, elas não se encontram. Olha aqui, eu tenho a reta U e a reta V. Elas são chamadas de retas paralelas porque elas, se eu continuar aqui, olha, se eu aumentar essa semi-reta aqui, se eu for aumentando, e essa daqui também, elas nunca vão se encontrar, porque elas são paralelas. As retas paralelas, elas nunca se encontram. Por quê? Porque elas não têm nenhum ponto em comum, tá? E elas são representadas por esses dois tracinhos aqui paralelos, tá? As retas paralelas são representadas por esse símbolo aqui, ó. Esses dois tracinhos paralelos. Então, elas são paralelas por quê? Porque elas nunca se encontram. Se eu aumentar aí, indo aumentando essa reta e aumentando essa também, elas nunca vão se encontrar, tá? Porque elas não têm ponto em comum. Agora, vamos ver os ângulos. Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Duas retas concorrentes, a gente já viu o que são retas concorrentes. São aquelas que têm apenas um ponto em comum, tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa reta e tenho essa daqui. Essas duas retas aqui, elas são chamadas de concorrentes. Por quê? Porque elas têm um ponto em comum aqui, que é o ponto O, né? Que a gente chamou de ponto O. Elas se encontraram em um único ponto aqui, que é o ponto O, certo? Então, elas são retas concorrentes. Duas retas concorrentes formam dois pares de ângulos. Ó, as duas retas concorrentes formam dois pares. Por que fala dois pares? Porque dois pares iguais, tá? Estes ângulos possuem um ponto em comum, que é o vértice. Os pares de ângulos que são opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ó, aqui está o vértice, né? O vértice é o ponto O, esse ponto onde que as duas retas se encontraram. Então, aonde que o ponto em que as duas retas se encontram, a gente chama de vértice, tá? Então, esse encontro dessas duas retas formaram quatro ângulos. E os ângulos opostos pelo vértice, o que é um ângulo oposto? Ó, esse ângulo é o oposto desse, pelo vértice. Por quê? Por que a gente fala ângulos opostos pelo vértice? Porque não são ângulos consecutivos. Por exemplo, os ângulos opostos pelo vértice aqui, a gente colocou diferenciado com dois traços aqui, com dois arquinhos, né? Com dois arquinhos. Então, este ângulo é igual a esse e este ângulo é igual a esse. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Porque eles não são consecutivos. Por exemplo,
esse ângulo é consecutivo desse, né? Mas ele é oposto desse ângulo. Então, ângulos opostos pelo vértice, que estão em lados opostos, que estão em lados opostos, tá? Então, os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, este ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Na figura ao lado, representamos os ângulos AOB, AOB e COD, que são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo AOB e COD, que é esse ângulo, eles são opostos pelo vértice, esses dois ângulos aqui. Assim como os ângulos AOC, vamos seguir aqui, ó, AOC e BOD. E BOD são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo é igual a esse. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo possui a mesma medida desse ângulo, tá? Então, lembre que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, são iguais, tá? Ângulos alternos internos. A gente aprendeu os ângulos opostos pelo vértice, agora a gente vai aprender os ângulos alternos internos. Olha, aqui eu tenho duas retas paralelas, ó. Essa reta é paralela a essa. Lembra que a gente viu o que são retas paralelas? Que não tem nenhum ponto em comum, né? Então, essa reta é paralela a essa. Se eu aumentar aqui essa reta, aqui, aumentando ela e aumentando essa de baixo, elas nunca vão se encontrar, porque elas são paralelas, elas nunca se encontram, porque elas não têm nenhum ponto em comum. Então, nós temos duas retas paralelas e tem uma reta transversal. A gente fala que essa reta transversal, que ela está cortando as duas retas paralelas em um único ponto, certo? Então, ela está cortando essa reta nesse ponto e está cortando essa reta nesse ponto, tá? Então, olha, ângulos alternos internos. Aí, quando ela corta essa reta nesse ponto, ela forma quatro ângulos com essa reta. E forma quatro com esta reta também, tá? Então, aqui a gente chamou esse ângulo de alfa e esse ângulo de beta. A gente fala que esse ângulo alfa e esse ângulo beta, eles são ângulos alternos internos. Por que alternos? O que é alternar, gente? Que estão em lados contrários. Ó, o ângulo alfa está desse lado, está do lado direito, e o ângulo beta está do lado esquerdo. E são alternos internos, porque eles estão no lado interno das retas paralelas. Eles estão internos às retas paralelas, olha. Né? Ele está no ponto interno às retas paralelas. Então, ângulos alternos internos são aqueles que estão na região interna das retas paralelas, e em lados alternados da reta transversal. Então, aqui está a reta transversal, certo? Eles estão em lados alternados. Esse está do lado direito da reta transversal e esse está do lado esquerdo. Então, é por isso que a gente fala alternos. Internos, porque eles estão do lado de dentro das retas paralelas, tá? Eles não estão desse lado de fora aqui, tá? Observe na figura a seguir que os ângulos alfa e beta estão na região interna das retas R e S. Ao mesmo tempo, o ângulo alfa está à direita e o ângulo beta está à esquerda da reta transversal, tá vendo? O ângulo alfa está à direita da reta transversal, a reta transversal é essa que está cortando as retas paralelas, e o ângulo beta está à esquerda. Então, por isso que fala alternos, porque estão em lados alternados em relação à reta transversal, tá? E internos, porque eles estão na região interna aqui na região interna das retas paralelas, tá? Os ângulos alternos internos são iguais, ou seja, possuem a mesma medida. Assim como os ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Os ângulos alternos internos também são iguais, possuem a mesma medida, tá? Então, vou explicar aqui para vocês. Olha, aqui está o vértice, tá? Está o ponto de encontro da transversal com essa reta. Então, esse aqui eu tenho um ângulo beta, né? Esse ângulo aqui, deixa eu fazer aqui para vocês, peraí. Estou aprendendo a mexer aqui. Esse ângulo aqui, olha,
tá? Vou mexer com esse arquinho aqui. Não ficou muito bom, não, mas é só para mostrar para vocês. Ficou, tá mais ou menos. Então, olha, esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida desse ângulo beta, certo? Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, tá? Então, eles são opostos pelo vértice. Aqui está o vértice, né? Então, aqui eu tenho um ângulo beta, então esse ângulo, se esse ângulo eu chamei de beta, esse ângulo também eu vou chamar de beta, porque eles têm a mesma medida. E a mesma coisa é aqui, ó, esse ângulo é um ângulo alfa, não é? Aqui está o vértice dele. Então, esse ângulo oposto aqui, esse ângulo aqui, oposto do ângulo alfa, oposto pelo vértice, tem a mesma medida também. Então, se eu chamei esse ângulo de alfa, esse ângulo aqui também vai ser alfa. Então, ó, vou colocar aqui para vocês, só para gente. Ixi, peraí, não ficou bom? Tô mudando aqui. Mais ou menos, né? Deixa eu conseguir um arquinho do ângulo, tá? Então, olha, aqui a gente tem o vértice, né? E aqui a gente tem o ângulo alfa. Então, esse ângulo é oposto do ângulo alfa pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se esse ângulo eu chamei de alfa, esse ângulo também é alfa, tem a mesma medida, né? E também os ângulos alternos internos são iguais. Então, esse ângulo alfa ele é igual ao ângulo beta. Por quê? Porque eles são alternos internos, né? Por que eles são alternos? Porque eles estão em lados contrários, em lados opostos em relação a essa reta transversal. E internos, porque estão na região interna das retas paralelas, entre as retas paralelas aqui, tá? Entendeu? Então, a gente tem que saber esses conceitos e saber quais são os ângulos alternos internos, quais são os ângulos opostos pelo vértice. A gente já viu que os ângulos opostos pelo vértice são iguais, que os ângulos alternos internos são iguais também, possuem a mesma medida. E agora a gente vai ver os ângulos alternos externos. Os alternos internos são os que estão na região interna das retas paralelas. Os alternos externos, eles estão na região externa das retas paralelas, tá? Então, ocupam a região externa das retas paralelas e, ao mesmo tempo, estão em lados opostos da reta transversal. Então, aqui está a reta transversal, aqui está o ângulo alfa, ele está na região externa da reta paralela, e aqui está o ângulo beta da região externa da reta paralela. E eles estão em lados opostos em relação à reta transversal. Aqui, ó, a reta transversal está aqui, esse está do lado esquerdo e esse está do lado direito da reta transversal. Então, por isso que a gente fala alternos, por causa que está em lados opostos da reta transversal, e externos, porque estão na região externa da reta paralela, tá? Eles não estão aqui dentro, eles estão na região externa, tá? Então, os ângulos alternos externos são iguais também. Igual os alternos internos são iguais, os alternos externos também são iguais. Ou seja, possuem a mesma medida, certo? Então, esse ângulo alfa, ele possui a mesma medida do ângulo beta, porque eles são alternos externos, tá? Agora, a gente vai para a atividade para a gente aplicar esses conceitos que a gente aprendeu. Então, esses conceitos que a gente aprendeu de ângulos opostos pelo vértice, que são iguais, os ângulos alternos internos são iguais, os ângulos alternos externos são iguais, a gente vai aplicar esses conceitos que a gente aprendeu nessa atividade, tá? Então, dadas as retas paralelas, olha, eu tenho duas retas paralelas, essa reta e esta. Essas duas retas são paralelas, né? Por que elas são paralelas? Porque elas não têm nenhum ponto em comum, né? Se eu
aumentar e aumentando, aumentando essa reta aqui, aumentando e aumentando essa, elas nunca vão se encontrar, tá? Elas estão cortadas por uma transversal, essa reta transversal que está cortando as duas retas paralelas, né? A seguir, calcule A mais B. Então, está pedindo para calcular A mais B. Então, não sei, eu vou ter que achar os valores de A mais B, né? Vamos aplicar aqueles conceitos que a gente já conhece, né? Então, olha, eu tenho que os ângulos alternos internos são iguais, não são? Este ângulo aqui é interno, né? E este ângulo aqui, se eu fizer um ângulo aqui, ele é o alterno interno deste, não é? Então, eu vou fazer um ângulo aqui, ó. Vou tentar fazer. Vou virar aqui. Ó, não, tem que sair mais ou menos, assim. Deixa eu contar, tá, gente? Só para mostrar para vocês. Então, este ângulo aqui, ele é interno, não é? Interno por quê? Porque ele está na região interna das retas paralelas. E este ângulo também, ele é interno. Este ângulo ele está alternando com esse, porque são alternos internos. Esse ângulo é alterno interno com esse. Por quê? Porque eles estão em lados opostos à reta transversal. Esse está do lado esquerdo e esse está do lado direito da reta transversal, não é? Então, eles são iguais, que ângulos alternos internos, a gente aprendeu que eles têm a mesma medida. Então, se esse ângulo mede 5x menos 10, esse ângulo também vai medir 5x menos 10, tá? É que eu não consigo escrever aqui para vocês, porque senão eu ia escrever, mas não consigo. Então, se esse ângulo mede 5x menos 10, esse também mede 5x menos 10. Esse ângulo, ele é oposto pelo vértice desse, não é? Olha o vértice aqui. O vértice está aqui, nesse ponto que as duas retas se encontraram. Então, aqui é o vértice. Então, esse ângulo é oposto pelo vértice desse. Então, a gente não viu que ângulos opostos pelo vértice são iguais? Então, eu tenho aqui 3x mais... 3x mais 18 é igual, ó, 3x mais 18 é esse ângulo, tá? 3x mais 18 é esse. Eu sei que esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo não é igual a 5x menos 10, porque a gente viu que os alternos internos são iguais. Então, se esse ângulo mede 5x menos 10, esse ângulo também, que é alterno interno com esse, vai medir 5x menos 10, não é? Então, esse ângulo está oposto pelo vértice com esse, então o 3x mais 18 ele é igual a 5x menos 10. Agora eu tenho uma equação e a gente pode achar o valor do x aqui, não é? Vamos achar o valor do x? Não está pedindo o valor do x, está pedindo para calcular A mais B. Só que eu tenho que achar o valor do x para saber quanto que mede esse ângulo e quanto que mede esse, para ficar mais fácil da gente calcular o A e o B, não é? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. No primeiro membro, o que é o primeiro membro? É o que eu tenho antes do sinal de igual, não é? Por que eu sei que eu tenho uma equação do primeiro grau? Porque eu tenho uma letra que eu estou procurando, que é o x, e eu tenho um sinal de igual, não é? Então, eu tenho sinal de igual e tenho uma letra que eu estou procurando. Então, eu tenho uma equação. Tudo que tem antes do sinal de igual é o primeiro membro. O que tem depois do sinal de igual a gente chama de segundo membro, né? Para a gente achar uma letra, a letra que a gente está procurando, no caso aqui é o x, para eu achar o x, eu tenho que colocar o x no primeiro membro, né? Então, vamos colocar os números com letras no primeiro membro e os sem letras no segundo membro. Aqui eu tenho 3x, né? O 3 está acompanhado do x. Então, ele já está no primeiro membro, porque ele está antes do sinal de igual, não tá?
E ele vai continuar no primeiro membro, porque ele está com a letra X, está acompanhando o X, então ele vai continuar no primeiro membro. Eu tenho número com letra com X no segundo membro? Ó, tenho o 5x. O 5x ele está depois do sinal de igual, então ele está no segundo membro. Os números com letra, a gente passa para o primeiro membro. Então, o 5x ele está no segundo, eu vou passar ele para o primeiro, ele está positivo, ele vai passar com o sinal contrário, menos 5x, certo? Tem mais número com letra no segundo membro? Não. Então, eu vou colocar igual. Aí, eu repito o menos 10, que já está no segundo membro. Ele vai continuar no segundo membro, porque ele não tem letra. E vou ver se tem número sem letra no primeiro membro. Tem número sem letra no primeiro membro? Tem. Tem o 18, ó. O 18 está no primeiro membro, ele está antes do sinal de igual. Então, eu vou tirar ele daqui, porque no primeiro membro eu vou deixar só número com letra. Então, ele vai passar para o segundo membro, ele vai passar para depois do sinal de igual. Então, aqui ele tá com o sinal de mais, ele vai passar menos 18, certo? Agora, a gente vai... 3x menos 5x, eu posso subtrair, não pode? Pode, porque os dois têm x, então x com x pode. Como o 3 está positivo e o 5 está negativo, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, qual que é o maior? Não é o 5? Então, vai com o sinal dele, que é menos. 5 menos 3, 2 menos 2x é igual a... Agora, eu tenho menos 10 e menos 18. Os dois têm sinais iguais. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Lembra da regrinha? Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, eu vou somar e conservar o sinal de menos. Por que que eu somo? Porque aqui eu tenho negativo e o 10 é negativo e o 18 também é negativo. Tudo que é negativo é como se eu estivesse devendo. Então, por exemplo, eu estou devendo R$10 em uma loja, certo? Eu vou lá, faço mais uma compra e a compra fica em R$18 e eu não pago, eu fico devendo. A minha conta vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, não é? Porque eu estou devendo 10, aí eu vou lá, faço uma compra de 18 e fico devendo, não pago. Então, eu vou continuar devendo, não vou? Se eu vou continuar devendo, eu vou ficar negativo. Minha dívida vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, não é? Então, por isso que a gente soma. Eu vou somar a minha dívida. 10 mais 18, que é 28. 28 negativo, certo? Por quê? Porque eu vou continuar devendo, certo? Agora, como eu estou achando o valor, estou procurando o valor do x, o menos 2x, o 2x ele está negativo, ó. Quando o x está negativo, a gente multiplica a equação por menos 1. O que acontece quando eu estou multiplicando a equação por menos 1? Eu inverto o sinal da equação toda, não é só do x, da equação toda, tá? Então, onde que está menos vai ficar mais, aonde que está mais vai ficar menos. Então, 2x está negativo, ele vai ficar positivo, 2x igual a... O 28 está negativo, ele vai ficar positivo, 28, certo? Agora, como eu estou procurando o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele não está sozinho, ele está com 2 junto com ele aqui. Então, eu vou ter que tirar o 2 daqui e deixar o x sozinho, tá? O 2, ele vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Qual a operação que o 2 está fazendo com o x aqui? Olha, eu não tenho nenhum sinal entre o 2 e o x. Quando não tem nenhum sinal entre eles, é como se estivesse multiplicando, ele está multiplicando, tá? Então, o 2 vai passar para lá com a operação inversa. Então, o que é o inverso de multiplicar? Dividir, né? Então, vou tirar o 2 daqui, o x vai ficar sozinho, x igual a... Eu vou repetir o 28, primeiro eu repito o 28, que já está no segundo membro, ele vai continuar no segundo membro. Opa! Vou repetir o 28 aqui, né? E o 2 eu vou passar para lá. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Passo o traço aqui de divisão e coloco dividido por 2.
Aí eu vou dividir agora, 28 dividido por 2. Então, coloco x é igual a 28 dividido por 2 dá 14. Então, x é igual a 14, certo? O x vale 14, mas esse ângulo aqui ele não vale 14, ó, ele vale 3x mais 18. Então, eu vou achar quanto que vale esse ângulo e quanto que vale esse também, olha. Esse daqui é 5x menos 10, tá? Então, eu vou achar agora quanto que vale cada ângulo. Para achar quanto que vale o 5x menos 10, 5x menos 10, eu vou substituir no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu encontrei aqui para x, que é 14, tá? Então, eu vou repetir o 5. O que o 5 está fazendo com o x? Tá multiplicando. 5 vezes o x. Quanto que vale o x? 14. Então, a gente achou que o x vale 14. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 14. Menos 10. Vamos resolver. Olha, tem multiplicação e tem subtração. Qual que resolve primeiro? A multiplicação, tá? 5 vezes 14 vai dar 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5. Mais o 2 que foi 7. 70 menos 10. 70 menos 10 é igual a 60. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, 5x menos 10, ele vale 60 graus, certo? Se esse ângulo vale 60, qual que é o ângulo oposto pelo vértice dele? Não é esse daqui? Esse daqui não é o ângulo A? Então, a gente não viu que ângulos opostos pelo vértice são iguais? Olha, aqui está o vértice, aqui está esse ângulo que a gente viu, acabou de ver que ele vale 60. Então, se ele vale 60, o A também vale 60, porque o A é oposto pelo vértice dele, né? Então, logo, a gente já descobriu agora o valor do A. Então, o A mede, só que esse A é minúsculo aqui, tá? O valor do A é igual a 60 graus, certo? Entenderam por que o A mede 60? Porque substituindo o x pelo 14, que é o valor que a gente achou aqui, é nessa expressão 5x menos 10, nós achamos 60, né? A gente viu que é igual a 60. Então, se esse ângulo é igual a 60, esse ângulo não é oposto pelo vértice dele, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, o ângulo A também vai medir 60 graus, certo? A gente achou o valor do A. Vou colocar até de vermelho aqui para destacar, para depois. Agora, a gente vai achar o valor do B, né? Então, olha, esse ângulo, para achar o valor do B, olha, eu sei que esse ângulo, somado com o B, eles formaram um ângulo de quantos graus? Olha, lembra? Não parece um transferidor? Não é? Parece um transferidor. O transferidor ele não tem 180 graus. Então, esse aqui não é o semi-arco da circunferência, né? Não é uma semicircunferência. A circunferência inteira tem 360 graus, né? A metade da circunferência, ela mede 180 graus. Então, se eu somar esse ângulo com esse, vai dar 180 graus. Então, para saber quanto que vale o ângulo B, eu tenho que saber quanto que vale esse ângulo aqui. 3x mais 18. Então, vamos substituir igual a gente fez na outra expressão ali, para a gente achar o valor, quanto que mede esse ângulo. 3x mais 18. 3x mais 18. Aqui não precisa ficar vermelho. No lugar do x, eu vou substituir pelo valor que a gente achou. Quanto que vale o x? 14, né? Então, 3, ele está multiplicando o x. Então, 3 vezes. No lugar do x, eu vou colocar o 14 mais 18. Eu tenho uma multiplicação e adição. Multiplicação e adição, a gente resolve primeiro a multiplicação, tá? Então, 3 vezes 14 dá 42, mais
18. 42 mais 18 vai dar 60, certo? Então, 60 graus. 60 graus é o valor desse ângulo aqui, ó. 3x mais 18 deu 60. Então, o valor do 3x mais 18. Eu tenho que este ângulo, que vale 60, mais o B, tem que dar 180, não tem? Então, se esse ângulo vale 60, o B está faltando quanto para inteirar 180? Né? Então, para saber o valor do B, eu vou achar que B vai ser igual a 180 menos 60. Eu vou tirar para eu saber quanto que está faltando para inteirar 180 lá, né? 180 menos 60. Então, B é igual a 180 menos 60, 120 graus. Então, a gente achou agora o valor do ângulo B, que é 120 graus. Vou colocar de vermelho aqui, tá? Entenderam? Porque se esse ângulo mede 60, eu sei que esse ângulo mais o ângulo B vai dar 180. Quanto que falta para 180 aqui? É só fazer 180 menos 60, que é 120, certo? Então, só que não está perguntando o valor de A e B, está perguntando calcule A mais B, né? Então, para calcular A mais B, o A não vale 60 e o B não vale 120. Então, A mais B vai ser igual a 60, que é o valor de A, mais 120, que é o valor de B. 60 mais 120 vai dar 180. Então, A mais B é igual a 180 graus, certo? Então, essa é a resposta. Ó. A mais B é igual a 180 graus. Então, gente, é só vocês aplicarem esses conceitos que a gente viu, vocês reconhecerem o que são ângulos alternos internos, alternos externos, opostos pelo vértice. Vocês acham os valores que vocês precisam aqui, tá? Agora, vamos para a atividade 2. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 2x menos 40 graus e 10x mais 40 graus, determine o valor de x. Falou que dois ângulos opostos pelo vértice têm essas medidas. Um mede 20x menos 40 e o outro 10x mais 40. A gente viu que ângulos opostos pelo vértice são iguais, possuem a mesma medida. Então, para achar o valor do x, eu sei que 20x menos 40 é igual a 10x mais 40, não é? Porque esse ângulo, esse daqui é a medida de um ângulo e esse é a medida do outro ângulo. E os dois são opostos pelo vértice. Então, eu sei que esse ângulo é igual a esse, certo? Para achar o valor do x, eu vou ter que deixar o x no primeiro membro. Então, vamos deixar todas as letras, os números com letra no primeiro membro, números sem letra no segundo membro. O que é o primeiro membro? Primeiro membro é o que eu tenho antes do sinal de igual. Segundo membro é o que eu tenho depois do sinal de igual, tá? Então, 20x, o 20 está acompanhado do x, então ele está no primeiro membro, não tá? Porque está antes do sinal de igual. Como ele está junto com x, ele vai continuar no primeiro membro. Então eu vou deixar ele no primeiro membro, vou repetir ele. Agora eu vou ver se tem números com letra no segundo membro. Tem o 10x, olha. O 10x está depois do sinal de igual, ele está no segundo membro. Como o 10 está acompanhado do x, ele vai para o primeiro membro, né? Quando eu mudo ele de membro, ele muda com o sinal contrário. Ele está positivo, ele vai negativo. Menos 10x, certo? Tem mais número com letra no segundo membro? Não, porque no segundo membro, ó, depois do sinal de igual, eu tenho 10x mais 40. O 10x tem letra, já passou para o primeiro. O 40 não tem letra, ele vai continuar no segundo. Então, eu coloco o sinal de igual
e vou colocar no segundo membro os que não têm letra. Primeiro eu vou ver qual que não tem letra que já está no segundo membro. É o 40, né? Então, eu vou repetir ele. Não preciso colocar o sinal de mais, não. 40, eu vou repetir e vou ver se no primeiro membro tem números sem letra. Ó, tem o menos 40, olha. Menos 40, ele está antes do sinal de igual. Então, ele está no primeiro membro. O número sem letra eu vou tirar do primeiro membro e passar para o segundo. Então, ele está menos, ele vai passar mais 40, certo? Agora, pronto, olha, no primeiro membro, que é o antes do sinal de igual, eu só tenho número com letra, né? Só um número com X. E no segundo membro, eu só tenho números sem letra. Agora, vamos somar os com letras e os sem letras, né? 20x menos 10x dá quanto? 10x, né? Eu tenho 20 menos 10, 10. 10x. X com x a gente pode subtrair, tá? Igual a 40 mais 40, 80. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o x sozinho no primeiro membro. O que eu tenho no primeiro membro? 10x, não é? Que está antes do sinal de igual. Para achar o x, eu tenho que tirar o 10 daí e deixar o x sozinho, né? Então, vou tirar o 10. Opa! Vou tirar o 10 daqui e vou deixar o x sozinho no primeiro membro. X igual a... Vou repetir o 80, que já está no segundo, né? Ele vai continuar no segundo, eu vou repetir o 80. E o 10, eu vou passar ele para o segundo. Ele passa com a operação inversa. Ele está multiplicando o x aqui, ó. Então, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, vou passar o traço aqui de divisão, que o 10 ele vai passar aqui embaixo, dividindo. 10. 80 dividido por 10. E agora o x já está sozinho no primeiro membro, agora é fácil de achar. X é igual a 80 dividido por 10 dá 8, porque 8 vezes 10, 80. Achamos o valor do x, é isso que está procurando a letra A, ó. A letra A está pedindo o valor de x. Então, o valor de x a gente já achou que x é igual a 8, tá? Agora, a letra B, a medida desses dois ângulos. Agora, a letra B está pedindo a medida desses dois ângulos. Falou, olha, que dois ângulos são opostos pelo vértice, têm medidas indicadas por um ângulo é 2x menos 40 graus. Então, vamos ver. Opa. Vou colocar aqui, ó, primeiro ângulo. Primeiro ângulo, ele mede quanto? 2x menos 40 graus. Então, eu quero achar a medida desse ângulo, 2x menos 40 graus. O x eu já achei o valor dele, não já? O valor do x é 8. Então, é só substituir aqui, no lugar do x, substituir por 8, que é o valor que a gente achou. Então, 20, o que o 20 está fazendo com o x? Tá multiplicando. Então, 20 vezes, aí no lugar do x eu vou colocar o valor que a gente achou, que é 8. Vezes 8 menos 40, que é igual. Tem multiplicação e tem subtração. Resolve primeiro a multiplicação. Então, vamos resolver primeiro a multiplicação. 20 vezes 8 dá 160, menos 40. 160 menos 40 é igual a 120 graus, tá? Então, essa é a medida desse ângulo, o primeiro ângulo aqui, 120 graus, tá? Agora, vamos achar a medida do segundo ângulo. Segundo ângulo. O segundo ângulo mede quanto? 10x mais 40 graus. 10x mais 40 graus. Vamos fazer a mesma coisa. No lugar do x, a gente vai substituir pelo valor que a gente encontrou. Então, 10. O que o 10 está fazendo com o x? Está multiplicando. 10 vezes o x, ele vale 8, mais 40. Então, tenho multiplicação e tenho adição. Qual que a gente resolve primeiro? Multiplicação.
multiplicação. Então, 10 vezes 8, 80, certo? 80 mais 40, que é igual a 120. Não precisava nem da gente ter achado o segundo ângulo, gente. Por quê? O exercício já está falando que os dois ângulos são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, né? Então, a gente só constatou agora que eles têm a mesma medida. Se esse mede 120, esse também vai medir 120 graus. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice e ângulos opostos pelo vértice. Opa, quero deixar isso aqui de vermelho. E ângulos opostos pelo vértice são iguais, não é? Então, nem precisava ter feito, mas bom que a gente constate que os dois são iguais. Então, a medida desses dois ângulos, a resposta vai... Qual que é a medida desses dois ângulos? 120 graus, certo? Agora, a letra C. A medida do ângulo complementar de x. Olha, lembre-se, aqui está explicando aqui o que são ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, aqui está falando a medida do ângulo complementar de x, nesse mesmo exercício. A gente viu que a medida do ângulo complementar de x. O x vale 8, não vale? Vale 8 graus. Então, o x é igual a 8 graus, certo? Está pedindo a medida do ângulo complementar. O ângulo complementar é o que falta para inteirar 90 graus. Ó, o x vale 8. Quanto que falta para ele? O que falta para ele inteirar 90 graus é o complementar dele. Então, para achar a medida do ângulo complementar dele, é a gente fazer 90 menos 8 graus. 90 graus menos 8, porque eu quero saber o que falta. Toda vez que eu quero saber quanto que falta para ele chegar a 90 graus. Então, eu vou pegar 90 menos 8, certo? Porque não falou que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus? Então, se um vale 8, a medida do outro vai ser o que está faltando aqui para inteirar 90 graus. Então, 90 menos 8, que é igual a 72 graus, né? 90 menos 8 graus é igual a... 90 menos 8 graus é igual a 72 graus. Então, a medida do ângulo complementar de x é 72. Se você pegar o 72 mais 8, não é 72 não, gente, é 82, desculpa. 82, que 82 mais 8 vai dar 90 graus, certo? Então, 90 menos 8, 82, tá? Então, se eu juntar a medida do ângulo x com a medida do complementar dele, se eu somar as duas, tem que dar 90 graus, certo? Então, a resposta, 82 graus, certo? Resposta, 82 graus. Tá? Então, toda vez que se eu quiser a medida do ângulo complementar ao outro, eu vou ver o que falta para aquele ângulo inteirar 90 graus, complementar 90. Então, eu vou pegar o 90 e vou subtrair desse ângulo que eu tenho, para saber quanto que falta para ele completar os 90 graus, tá? Aí, a medida do complementar dele é o que falta, tá joia? E se eu falar suplementar, é quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, o que falta para completar 180 graus? Aí eu faço 180 menos aquele ângulo que eu já tenho para saber qual que é o suplementar dele, certo? Aqui, atividade 3. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus, igual a gente viu ali. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 é 40. Por quê?
suplemento do ângulo, o ângulo suplementar é o que falta para inteirar 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 140, o suplementar dele vai ser 40, porque o que falta para inteirar 180 é 40. 140 mais 40, 180. Então, como que a gente acha o 40? Fazendo 180 menos 140, que é o que eu tenho, para achar o suplemento dele, certo? O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em grau de um ângulo no papel. Então, toda vez que a gente vai medir um ângulo no papel, a gente usa o transferidor. Olha, vocês já devem ter, ou às vezes vocês têm transferidor, ou vocês já tiveram algum transferidor para medir ângulo, né? Então, aqui, essa daqui é a figura que representa um transferidor, tá vendo? Olha. O transferidor, ele tem 180 graus, ó. Tá vendo? Que a gente viu que ele é a metade de uma circunferência, né? Ele é uma semicircunferência. Cite 2 exemplos de ângulos agudos e obtusos. O que é ângulo agudo, gente? Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. E um ângulo obtuso é um ângulo menor que 180 graus. Então, pediu para citar 2 exemplos. Cite 2 exemplos de ângulos agudos e obtusos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo só, tá? Um exemplo de ângulo agudo que é menor que 90 graus. 80 graus é um ângulo agudo. Então, 80 graus é um ângulo agudo. Por quê? Pois é menor que 90 graus, tá? Então, 80 graus é um exemplo que eu dei de um ângulo agudo, tá? Agora, um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso, ele é um ângulo... O ângulo obtuso, ele é um ângulo maior que 90, certo? Mas menor que 180, tá? Um ângulo obtuso, ele é maior que 90, mas ele é menor que 180. Então, vamos ver um obtuso, 120 graus, né? 120 graus, ele é um ângulo obtuso. Obtuso, pois é maior que 90 graus e menor que 180 graus, certo? Então, 120 graus é um exemplo que eu dei de um ângulo obtuso, tá? Aí, agora, depois, cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Complementar não é o que falta para inteirar 90? Qual que é o ângulo complementar de 80? Quanto que falta para ele inteirar 90? 10, não é? Então, complementar de 180, complementar de 80 graus é 10 graus, porque o quanto que ele falta para inteirar 90 é 10, não é? Então, o complementar do exemplo que eu dei, que é o de 80 graus, é 10. E o suplementar de 120? Suplementar é quanto que ele falta para inteirar 180. 120, falta quanto para inteirar 180? Se tiver dúvida, é só pegar o 180 menos 120, tá? 180 menos 120 vai dar 60. Então, o suplementar de 120 graus é... Quanto que ele falta para inteirar 180? 60 graus, né? 120 mais 60, 180. Se eu pegar 120 e somar com 60, vou inteirar 180 graus, certo? Então, para achar o suplementar, eu vou ver quanto que falta para inteirar 180. Então, é só fazer 180 menos, no caso aqui, o 120, tá? Então, aqui, olha, nesse desenho aqui, está mostrando aqui que esse é o ângulo reto, que é o 90 graus, né? Aqui, nesse quadrante aqui, eu tenho os ângulos menores que 90,
E nesse daqui, os maiores que 90 e menor que 180, certo? Agora vamos para a atividade 4. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. O que é isso? Que possuem a mesma distância. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem em seu vértice que o divide em dois ângulos congruentes. Aqui eu tenho o ângulo aqui, esse ângulo. Aqui está o vértice, né? As duas semirretas, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B, aqui formou o ângulo, a semirreta AV com a semirreta BV, formou o ângulo AVB, certo? Então, aqui, nesse ângulo, foi traçada aqui uma bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz é uma semirreta que sai do vértice do ângulo aqui, e ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes. O que quer dizer isso, dois ângulos congruentes? Dois ângulos iguais, tá? Congruentes quer dizer iguais. Então, a bissetriz ela é uma semirreta que ela sai do vértice e ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes, dois ângulos iguais. Então, ela dividiu esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Esse ângulo aqui mede 20, eu quero achar o valor do x. Se esse ângulo mede 20, a bissetriz não dividiu esse ângulo inteiro em dois ângulos iguais? Então, se esse mede 20, esse daqui também o x vai medir também 20, porque a bissetriz dividiu eles em dois ângulos iguais. Então, o x é igual a 20 graus. Está perguntando para calcular o valor de x na figura abaixo. Calcule o valor de x na figura abaixo. Então, aqui eu tenho a bissetriz, que dividiu o ângulo em dois ângulos iguais. Se esse mede 20, o valor do x, esse ângulo eu chamei de x, então ele vai medir 20 também, certo? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é muitas informações, né? Mas assistam essa aula quantas vezes for necessário. Aprenda bastante o conceito de ângulos opostos pelo vértice, que são altérrimos internos, altérrimos externos, que a gente viu que eles têm medidas iguais, altérrimos internos, altérrimos externos e os opostos pelo vértice. Então, prestem bastante atenção que vocês conseguem fazer as atividades do PET da semana 5. Até a próxima aula.